E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí vamos começar falando do nosso dossiê. Temos aqui 12 temas, tudo bonitinho, e vamos tentar falar sobre eles com várias notícias desde o 7 de setembro, porque eu acho que foi assim uma data marcante para dar, né, um turning point, um ponto de inflexão na campanha eleitoral. E eu quero começar falando sobre abstenções. Viraram um problema. Por que eu digo isso? Olha só, saiu uma notícia no Poder 360 com base em uma pesquisa, eu não tinha visto, é do dia 9 de setembro, falando o seguinte: lulistas que pensam em não votar são o dobro de bolsonaristas. O que eles querem falar com isso? O resultado é que no eleitorado que não tem certeza que vai votar, não sabe se vai sair de casa para votar, 49% escolheria Lula na sucessão presidencial, enquanto 22% em Bolsonaro. No público que se diz certo que vai sair para votar, 43% Lula, 40% Bolsonaro. A gente esquece daí o certo. Gente, quem não vai votar de jeito nenhum, ó, não vai votar. 23% das pessoas que não vão votar, votariam no Lula. Mas ela não vai votar. Se ela fosse votar, ela votaria no Lula. Mas ela não vai. Ela já está avisando: eu não vou votar. Eu não vou votar. Das pessoas que podem ir votar, né, e que se for, vota no Lula, você vê, 49% contra 22% se tratando de Bolsonaro. É por causa de levantamentos como esses que, vejam só, 14 de setembro, quem anula o voto ou se abstém não tem o direito de reclamar depois. Quem está preocupado com a abstenção? Não é o voto nulo, não é o voto nulo, é a abstenção, é deixar de votar. Quem está preocupado? Lulinha, hein? Outra notícia, Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, também dia 14. Campanha de Lula teme alta abstenção no primeiro turno e usará a TV para incentivar voto. Bolsonaro não está usando o espaço que ele tem na TV, né, na campanha eleitoral, para falar de incentivar voto. Não precisa disso. Bolsonaro está descendo a lenha no Lula. O tempo vai passando e o PT continua com sua preocupação. Campanha de Lula aposta no voto útil, ações nas ruas e combate à abstenção na reta final. As pesquisas estão mostrando que o Lula ele pode ter aí um grande problema. Bolsonarismo transforma a eleição da fome em eleição do medo. Isso aqui a gente comentou no vídeo ontem, mas eu quero trazer de novo, que fala o seguinte: 7 em cada 10 brasileiros temem ser agredidos por razões políticas. Clima de violência favorece extrema-direita no poder. E esse cenário, quem plantou esse cenário foi a própria imprensa, que ficou falando em golpe, violência política, violência. E aí ficou esse caos. Você vê, ó, Datafolha, 9% admitem deixar de votar por medo de violência política. E fala o seguinte, ó, que quem acredita mais nessa tese, que está muito complicado até deixar de votar, também acreditam mais nisso eleitores do Lula. 50%, né, anti-14 que não creem na hipótese, do que de Bolsonaro. 26%, enquanto 29% não acham. O caos que a imprensa gerou está se virando contra eles mesmos. Estão impactando a campanha do Lula. E para você ver, o Clã ainda fez aqui um resumo, ele fala, ó, janeiro de 2023. Se Lula estava na frente em todas as pesquisas, por que ele perdeu a reeleição? Inclusive, a imprensa pode usar essa narrativa para tentar deslegitimar a reeleição de Bolsonaro. Que é o quê? Dá um zoom. Olha a quantidade de matérias, todas com o mesmo tom. Eleições de 2022 serão marcadas pela campanha do medo. Isso aí sendo valor. CBN, que também é do Grupo Globo. Bolsonaro deve usar a campanha do medo para tentar conquistar eleitores do Lula. J. Desconstrução baseada no medo da tom do início da campanha presidencial. Eliane Cantanhede. Sem alegria nem propostas, esta é a eleição do medo de golpes e retrocessos. Cruzoé, campanha do medo. Tribuna, campanha. Eleitores estão com medo da escalada da violência por discussão política. Vermelho, página extrema esquerda. Bolsonaro fará campanha do medo junto a jovens ao requentar pautas. BBC News, quase 7 em cada 10 brasileiros têm medo de ser agredidos por conta da política, diz pesquisa. Carta Capital, por meio de violência, apenas 13% dos eleitores têm participado de campanhas. Ou o Lula, a turma do Lula está saindo de casa porque está com medo. Nem da campanha. Metrópolis, Bolsonaro joga suas últimas cartas, a mais nefasta delas, a do medo. Vocês conseguem ver que a narrativa está amarradinha. Eu acho que o Lula está meio preocupado.
Enfim, mesmo com toda essa galera com medo, olha a Tsuki, a mãe da Tsuki, a senhorinha aí oriental, ainda vai levar a irmã da Tsuki. Isso é que a gente comentou no vídeo ontem. Silvio Luiz também não tem mais idade, diz, ó, nem precisa, mas eu vou. Não precisa matar, mas ele vai. Ou seja, no primeiro ponto, garantir que o cara vá votar, porque se não votar, não tem que votar, né, para o voto ser computado. Então, nesse quesito, Bolsonaro está vencendo o Lula. Eu acho que isso é inegável, é só olhar o tom da imprensa. Mas vamos continuar. Nosso segundo ponto, teto de votos. É um assunto que vem sendo discutido aí há um certo tempo, que é o seguinte. Em 11 de agosto, aqui teve algumas coisas que eu trouxe no vídeo que foram antes do 7 de setembro, mas está saindo algumas matérias, e já tem um tempo, falando o seguinte: o Lula está estagnado, o Lula não consegue sair do lugar, só que isso não é de agora. O Lula está estagnado desde o fim de 2021. O Lula não, ele está estagnado. A campanha do Lula, ela já nasce no auge. E por quê? Porque todo mundo conhece o Lula. Todo mundo sabe quem o Lula é. Pô, o Lula tá aí desde, sei lá, da década de 80, enchendo o saco. Foi 8 anos presidente, depois colocou a Dilma lá, né, o poste, e foi indo. Então, quando o Lula falar, eu sou candidato, todo mundo já sabe, quem quer votar no Lula, vai votar no Lula. Não é um cara como o Felipe Dávila, eu nem sei o nome do cara direito, Felipe Dávila novo, Simone Tebet, que muita gente não sabe nem quem é, nem em qual estado a galera tá. Eu sei quem é o Felipe Dávila, sei que é do novo, mas não sei o estado dele. Não sei qual é o estado da Simone Tebet, é Mato Grosso do Sul, Goiás, eu sei que não é. Tá entendendo? Ciro Gomes até o pessoal ainda conhece. A campanha do Lula, ela já nasceu no auge. E aí, vejam só. Vamos voltar pro 7 de setembro. Enquanto o Lula está no auge e está tentando não cair, a campanha de Bolsonaro, ela sofreu o seu pior momento ali no final de 2021, que foi o fim da CPI do Lula, né? Que o nome chamavam de CPI da pandemia, mas era CPI do Lula. Tava todo mundo naquele bate-bola. Randolfo Rodrigues tá aí chefiando um dos coordenadores da campanha do Lula, junto com o Renan Calheiros, toda essa turma. E aí Bolsonaro vem atrás de acerto após acerto, numa melhora econômica. Vamos falar várias coisas sobre isso. E o pessoal se comentava, Bolsonaro tá acabado, vai acabar, é isso, logo no primeiro turno. Só que as coisas começaram a mudar. E aí, vejam só. O Jota. Bolsonaro tem vitória política no feriado da independência, mas não deve ganhar voto. Será? Ele tem uma vitória política. A jornalista esquerdista Flávia Tavares afirma que as manifestações trouxeram a visão para os eleitores indecisos de que Bolsonaro é forte sim, se contrapondo às pesquisas e que não pode bater o martelo, tem que esperar ver realmente o resultado do 7 de setembro. Isso aqui foi um vídeo, a gente já trouxe no passado, eu não vou dar play de novo no áudio, porque tem muita coisa ainda a falar. Eliane Catanhede, o 7 de setembro pode virar facada de 2022. Bolsonaro jogou a rede e colheu o 7 de setembro, e bicentenário e toda a mídia. E ela estava falando o seguinte, que Bolsonaro conseguiu ser notícias em todos os portais. Com o quê? Com ele falou do imbrochável, por exemplo, estava todo mundo comentando. A imprensa saiu revoltada do dia 7, porque além do ganho extremo de Bolsonaro de popularidade, uma grande festa, uma grande demonstração de apoio, eles não conseguiram nada para atacar Bolsonaro. A imprensa esperava que Bolsonaro iria atacar o poder judiciário, fazer isso, fazer aquilo outro, e isso não aconteceu. Inclusive saíram matérias na mídia falando que alguns setores, alguns representantes do poder judiciário falaram, não, tudo de boa com o Bolsonaro. Se conteve. Bolsonaro tem levado vantagem na atração de eleitoras indecisas, o voto feminino. Editorial. Nada de bom surge no horizonte do país quando lideranças políticas que disputam palmo a palmo a presidência da República. Isso aqui foi dia 10 de setembro. A até falava, agora a disputa está palmo a palmo. Isso aqui foi no Estadão. E o UOL, respostas espontâneas indicam eleição será apertada. Eleição será apertada. E aí, olha só. Maior reduto lulista no país, Nordeste caminha para derrotar o PT. Isso aí que é o dia 15, a gente comentou no dia 16, falando que o Lula ele não está conseguindo emplacar os candidatos dele no Nordeste, a turma do PT. Então fica meio assim estranho a situação, ainda mais quando a gente vê Bolsonaro fazendo motocicletas gigantes, como por exemplo em Garanhuns, a terra do Lula. Uma cidade com menos de 200 mil habitantes que tinha um mar de gente. E aí, no dia de ontem, o Ciro Nogueira posta às 5 da tarde o seguinte, tic-tac, tic-tac. O presidente falou em vitória em primeiro turno. Uma dica,
Ele sabe porque fala. O PT vai continuar fazendo o que sabe fazer melhor. Vaiar da arquibancada, enquanto o Brasil vence dentro das 4 linhas. Então, chegamos aqui sobre teto de votos e eu acho que dá para bater o martelo no seguinte. O Lula não conseguiu ainda sair do seu teto. Algumas pesquisas estão dando a indicação que o Lula está caindo. O próprio Datafolha, pelo menos, já demonstra que a rejeição do Lula está aumentando. Isso vem sendo um temor dentro do petismo. E Bolsonaro está sendo tratando de teto. Eles falam que Bolsonaro tinha um teto. Bolsonaro, na verdade, está rompendo esse teto. Bolsonaro não para de crescer. Vamos para o próximo. Furando bolhas. A gente está no período de eleição, onde os políticos tentam emplacar aí, né, conversas, falar com outros setores, tentar trazer o voto aí, principalmente do centro, porque o Lula tem lá a esquerda consolidada, Bolsonaro tem a direita, está consolidada, e meio que quem decide a eleição é o eleitor do meio, o eleitor do centro. E nesse meio tempo, o que é que a gente está vendo o Lula? Ele não vai para lugar nenhum, só vai para comício do PT, né, do MST, das centrais sindicais, ele só fala com a bolha. E Bolsonaro? Eu não coloquei aqui, mas você viu recentemente. Bolsonaro foi no Flow Podcast, saindo da bolha da direita. Mais de 13 milhões de visualizações, bateu 14 milhões. Foi no Rica Perrone, mais um show de audiência. Não é... Só o Rica não fala com a direita, é uma bolha muito mais ligada ao futebol. Obviamente, a grande parte da audiência são os seguidores de Bolsonaro. Foi no Pânico depois. O Pânico é jogando em casa, independente. Só que aí vai. Bolsonaro foi conversar com a turma da Maromba, Renato Cariani, maior... Não é nem podcast, é o maior canal do mundo de fisiculturismo. Do mundo! Mais de 4 milhões de seguidores, junto com o Paulo Musi. Tem quase 4 milhões no Instagram também, seguido até pelo Cristiano Ronaldo. Acho que ele realmente furou a bolha. Essa ida lá naquele podcast gerou uma repercussão gigantesca, porque tentaram cancelar o Cariani, tentaram também cancelar o Musi, e inúmeras pessoas da área do fisiculturismo demonstraram sua empatia pelo caso, pelo Cariani, e isso tem repercute em Bolsonaro. Porque quem tava criticando é a turma do Lula. E você sabe, quando você ataca uma pessoa que, assim, que é apreciada pela turma, qual é a tendência da galera? Pô, é o eleitor do Lula que tá criticando o Cariani, então eu vou votar em Bolsonaro. E Bolsonaro, ele continua rodando. Recentemente, Bolsonaro foi falar com os evangélicos, com o público cristão, que é um dos setores que mais vem saindo notícias que o Lula quer conseguir ampliar, né? Sabe, os seus votos, o seu eleitorado. Ele quer botar um pé nos evangélicos, mas não está conseguindo. Foi um podcast que reuniu 6 grupos diferentes, né? Entre, assim, o Hub, que tem 3 pessoas, mas assim, 5 pastores, influenciadores e o Hub. Então, assim, foram inúmeras pessoas. Imagina a quantidade de bolhas diferentes que o Bolsonaro conseguiu conversar. Tanto que a gente ainda comparou, inclusive, a audiência na época, mais um recorde de audiência, enquanto o Lula patinava da CNN. A ida do Lula na CNN só gerou problemas para ele, a gente já comenta sobre isso. Como, por exemplo, né, enquanto o Bolsonaro tenta furar a bolha e tem inúmeros recortes positivos, tanto que a imprensa não tinha que criticar muito o Bolsonaro, a imprensa só deixava de falar, mas os recortes estão viralizando nas redes sociais, TikTok, Twitter, Instagram, YouTube, etc. O Lula, ele, para tentar furar a bolha, foi na CNN para tomar invertida do William Vac. Inclusive, esse daqui foi uma das falas do Lula que viralizaram nos últimos dias. Continuando, Bolsonaro foi no SBT. Bolsonaro foi no SBT e ampliou a audiência do programa. O Lula, que basicamente só iria no debate da Globo, o último debate, já tá agora falando de ir também na entrevista no Canal Rural e até no Ratinho. Será que a água bateu na barriga? Deve estar nos peitos a água, né? Tem na canela, tá no peito. Vamos falar da campanha na TV. Acho que furando bolha, Bolsonaro também está na frente. Olha só, acho que a abstenção, Bolsonaro está vencendo. Que diz respeito ao teto de votos, Bolsonaro também está vencendo. Furando bolhas também. Campanha de TV. Quem será que também está levando a melhor nessa? Bom, do dia 7 pra cá não, né? Aqui já tá no dia 9. Tentei pegar assim só as falas do Lula, que vai pegar desde o início do ano. Meu Deus do céu. Bom, dia 9 de setembro foi marcado com Lula falando, equiparando, né, brasileiros que estiveram no 7 de setembro a um grupo, assim, nojento, repugnante, que tem lá a sigla, né, que são três letras Ks, falando todo brasileiro é isso. Gerou uma repercussão extremamente negativa, foi criticado por diversas pessoas, vamos falar disso ao longo do vídeo. Depois, isso daqui, desculpa, por que eu tô falando isso daqui? Porque a gente tá falando de campanha. Bolsonaro utilizou a fala do Lula na campanha eleitoral.
E o Lula? O Lula não tá tendo que criticar Bolsonaro. O Lula tá naquela história batida do UOL lá dos imóveis que não cola mais com ninguém. Ninguém. Não tá mudando o voto. Então, enquanto a campanha de Bolsonaro tá explorando falas absurdas do Lula, a campanha do Lula tá colocando o Geraldo Alckmin para falar que ele foi enganado, que o Lula foi preso injustamente, que estavam tirando a fala de contexto. Essa postagem do Geraldo Alckmin gerou críticas de diversas pessoas. A própria turma de centro começou a fazer piada. Então, acho que Bolsonaro acertou na campanha dele. Eu vou botar esse aqui também, um gol para Bolsonaro. Foi um gol contra do Alckmin, né? Não foi gol de Bolsonaro, foi um gol contra do Alckmin. Depois, olha a notícia. Lula aciona o judiciário contra a propaganda de Bolsonaro que associa PT ao vandalismo. Será que essa peça eleitoral de Bolsonaro ela é positiva? Será que ela é positiva? O PT querer tirar do ar? E nos últimos dias tivemos a peça das peças, onde Bolsonaro fala sobre o fato do Lula não ter sido considerado inocente, mas apenas um descondenado. Saiu lá a Daniela Lima falando, né? Agora, peça que usa Lava Jato para atacar Lula teve alcance monitorado pela campanha, aí dizem na pesquisa qualitativa foi muito boa, etc. A CNN fez uma matéria mostrando que as pessoas que estavam indecisas, após ver essa peça eleitoral, tinham a tendência de votar em Bolsonaro. Tá aqui, ó. Os eleitores, aqui embaixo, último parágrafo. Os eleitores que participaram das pesquisas indicaram após assistirem a peça que optariam por Bolsonaro na disputa com o ex-presidente Lula. Então, bateu certo e ainda falaram que teve um impacto gigante, um alcance, assim, fora do comum. Foi uma peça que, sim, foi um ponto fora da curva. Aqui eu trouxe o dado atualizado. Peguei esse daqui umas 5 horas da manhã no Brasil. Eu tinha postado o vídeo. Só o post que eu fiz, esquecendo todos os influenciadores da direita, até veículos jornalísticos que postaram esse vídeo em suas redes sociais. Eu vi que o Poder 360 colocou isso aqui na internet. Não vi quantos views pegou, mas só o que eu postei. E no Twitter, 3 milhões de impressões. Esse tweet foi visto por 3 milhões de pessoas. Imagina WhatsApp, imagina inúmeras outras coisas. Então, com base nisso daqui, eu acho que dá para bater que, no que diz respeito, no uso da campanha na TV, eu acho que o Bolsonaro também está levando a melhor. Pelo choro do PT, pelos acertos de Bolsonaro. Eu acho que Bolsonaro também está levando esse ponto. Judicializações. É uma campanha que está sendo marcada por várias movimentações, pessoas pedindo para tirar conteúdo, reclamando disso, reclamando daquilo, e você vê. Campanha de Lula vai ao TSE contra a TV Record. Contra a Record. Até matéria da Record está incomodando o Lula. Lula processa Ciro Gomes. Isso, inclusive, gerou uma reação dos eleitores do Ciro Gomes contra o Lula. Eleitores estes que o Lula quer atrair para si. Bolsonaro aciona a TSE e acusa Lula por difamação em comentários sobre lá o K e do mais 2K. Enquanto o Lula quer tirar falas contra ele do ar, Bolsonaro está atuando Lula por uma ofensa a todo o Brasil. Você consegue ver a diferença das coisas? Você consegue ver assim que é completamente diferente? Isso aqui foi uma judicialização de Bolsonaro. Isso aqui, inclusive, inúmeros advogados ao redor do Brasil também entraram com representações contra o Lula. TSE manda remover fake news publicada pelo Janones. Advogados de Lula entraram com 76 ações no TSE. Para quem está vencendo, né, o Lula anda muito preocupado. TSE manda remover... Vamos voltar. Urgente, em pleno domingo, o TSE proibiu o Bolsonaro de usar as imagens do 7 de setembro. Acho que aqui também reforça que o 7 de setembro foi muito bom para Bolsonaro, tanto que o PT quis proibir Bolsonaro de usar o conteúdo. Então eu acho que o PT vai à justiça por medo. Por medo. Já Bolsonaro vai à justiça para punir o Lula pelos absurdos que ele disse. O PT tá com medo. Bolsonaro só quer que o Lula seja punido. Isso é bem diferente. Aí aqui, mais uma vez, só para relembrar, o PT quer tirar do ar a propaganda de Bolsonaro. Lula também entrou na justiça contra o tal privilégio que a Jovem Pan vem tendo. Eu acho que isso aqui é mais um medo. Inclusive, você vê a imprensa, como a imprensa está preocupada. A imprensa tem a Globo, né? Não tem a Globo, tem a Folha, tem o Estadão, tem a CNN, tem o Metrópolis. Mas a Jovem Pan incomodando muito.
Lula tem inúmeros grupos a favor dele, mas a Jovem Pan está incomodando demais. Vai entender, né? Lula entra com ação no TSE para retirar do site de propaganda negativa criada por campanha de Bolsonaro, o Lulaflix. O Lula quer esconder algumas coisas, né? Um site lá, o Lulaflix, é basicamente matérias da grande imprensa, principalmente das falas absurdas do Lulinha, né? Você vê aquela ali, ó. Lula um post lá no Lulaflix. Lula volta a defender quem rouba celulares. O que é aquilo ali? É aquele vídeo do Lula, ele falando, blá, 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 blá. Lula defende a legalização do meu corpo, minhas regras. É aquela fala dele também falando, deve ser questão de saúde pública, blá, blá, blá. É esse tipo de conteúdo que o Lula não quer que esteja no ar. Lula. Cadê, pai? Avança aí. Ops, aí vai. Lula também entra na justiça contra o vídeo que foi a maior peça eleitoral já feita, né? Acabei de mostrar que só o meu pô deu 3 milhões de visualizações, que é que diz que ele não é inocente. Olha o tipo de ação que o Lula impetra na justiça. Ministro do TSE manda apagar a postagem de presidente do PT em que ela acusa Bolsonaro a ordenar crime em Mato Grosso. Olha o tipo de postagem que a Gleisi está fazendo para tentar descredibilizar Bolsonaro. Então, acho que no que diz respeito a judicializações, não dá pra falar de quem está ganhando ou perdendo aqui no caso. Mas você consegue ver que o PT está preocupado, está tentando remover conteúdo, que estão muito preocupados, né, que pode impactar a imagem do Lula, enquanto o Bolsonaro só quer que o Lula seja punido. Então, acho que nesse quesito, pelo menos o PT, Bolsonaro não está ganhando, mas o Lula está perdendo. E aí, olha só. Disputa entre primeira-damas e momentos que viralizaram. Não coloquei na notícia sobre primeira-damas, mas vejam só. Michele Bolsonaro, o pessoal está problematizando. Porque a Bolsonaro falou que ela é uma princesa. Porque ela está usando um batom de R$20. Porque ela está fazendo orações no Palácio do Planalto. E a imprensa está atacando a fé da Michele. E recentemente a Michele Bolsonaro falou do termo ajudadora, que a imprensa também está atacando. Aí a campanha do Lula, que quer o voto cristão, está criticando a Michele. A Janja, por exemplo, está fazendo piada com o termo ajudadora, que está na Bíblia, que está no Gênesis. Quando você olha o que as primeiras damas estão fazendo pelas campanhas dos seus respectivos maridos, o que vem sendo veiculado na imprensa, você vê que, assim, acho que a Michele está acertando mais do que a Janja. Está sendo notícias falando como a Michele Bolsonaro está conseguindo ajudar Bolsonaro a reverter votos, né, no eleitorado feminino, reduzindo a resistência que Bolsonaro tem. Já a Janja, já saíram umas matérias, inclusive, da turma do PT, pedindo que a Janja evite conceder entrevistas nesse período eleitoral. Mas vamos falar sobre momentos que viralizaram. Vejam só. Do dia 8 para cá, porque dia 7, né, foi o 7 de setembro, não falou nada. Primeiro, o Lula falando que o brasileiro estava lá, né? Era como se fosse o 3K. Só faltou o capuz. Uma fala absurda. Isso rodou o Brasil. Isso gerou revolta em diversos setores, não só na direita. Você vê que a coisa pegou tão pesado que o Noblar falou o seguinte, ó. Gente da campanha de Lula já orientou a pedir desculpas. Se você tá pedindo desculpa, é porque você passou do ponto. Se você tá pedindo desculpa, é porque você passou do ponto. Lula tá viralizando com gafes, derrapadas, escorregões atrás de escorregões. A candidata pelo PT, apoiada pelo PCC. Pedem voto para mim sim. Isso aqui foi uma notícia que também saiu na Veja, foi extremamente compartilhada, comentada. É inclusive um tema que vem sendo aí pontuado, vem sendo inclusive motivo de ação do PT junto ao judiciário, né, a associação aí do partido com uma certa facção, começa com P e termina com C. Isso viralizou bastante, é o tipo de notícia. Enquanto isso, o que é que eles usam para bater em Bolsonaro? Os imóveis, que não cola com ninguém que passa 5 minutos pesquisando para ver que moeda corrente nacional não significa dinheiro em espécie. Mas não adianta, eles seguem nessa narrativa. É tudo que eles têm. É tudo que eles têm. Tem mais nada. Aí você vê, Lula propõe reduzir exportações para baixar o preço da carne. A fala do Lula aí que pegou extremamente mal. Por quê? Porque é uma política que já foi implementada em outros países, inclusive isso daqui desagrada vários setores mais ligados aí aos liberais, anarcapitalistas. A turma do centro fala, cara, controle estatal sobre preços, isso dá errado. E aqui é só um exemplo, né? A Argentina estende proibição de exportar carne para conter alta dos preços. O que foi que aconteceu? Ao tentar segurar os preços aumentaram em 48%. Mas o Lula quer emplacar essa
ideia e isso acabou se virando contra ele. E o agronegócio também fica muito preocupado. Momentos que viralizaram também. Eu não vou nem botar os bons momentos de Bolsonaro, que são inúmeros, mas o momento que mais viralizou da entrevista do Lula na CNN foi a chapuletada que ele tomou do William Vac. Que o Vac falou, não teve superávit lá no momento da Dilma, não foi assim não, irmão, foi um caos. O governo PT foi um caos, quebrou o país. E o Lula ficou pegando papel, meu Deus, e não saiu do lugar. Esse foi o que viralizou do Lula. Outra coisa que também, viralizou foi essa questão do Lula não ser inocente, tanto que ele foi falar, eu tive 26 processos, fui absolvido pelo Supremo, pela ONU, até pela ONU. E tá lá, isto é fake. A ONU jamais inocentou Lula, aliás, nem mesmo a Suprema Corte. Isso viralizou. Essa discussão viralizou no país. Inúmeras pessoas saíram falando, Lula não é inocente. Até a Soraya Tronic, candidata aí do União Brasil, falou, eu sou advogado e falo, Lula não é inocente, nem aqui, nem na Casa do Chapéu. Momentos que viralizaram. O Lula atacou o agronegócio mais uma vez, não só no Jornal Nacional, isso só nos últimos dias. Falou que, com ele, o agro sabe que não vai ter desmatamento, é por isso que o agro não gosta dele. Sempre colocando os pés pelas mãos. Momentos que viralizaram. Essa notícia rodou o Brasil. PT obtém liminar que diminuiu o período de plantio da soja em Mato Grosso, uma ação contra o setor econômico que é a locomotiva do Brasil. O agronegócio. É um absurdo. Isso aqui rodou o Brasil inteiro. Inúmeras pessoas comentaram sobre isso. Bolsonaro comentou sobre isso. Acho que pegou mal pro Lula. PT erra citar a reportagem do UOL sobre compras de imóveis de Bolsonaro. O que eu tô falando é assim, o que tem pra falar que o Lula tá conseguindo é bater no teto dos imóveis, que não é pra nenhum lugar, e o PT pega uma narrativa sem futuro e ainda erra. Gente, é sério, o que é que vocês estão ouvindo aí o PT falar de Bolsonaro? É só a mesma coisa. É golpista, é com democracia, o Brasil está em risco. Não sai do lugar. Não sai do lugar. Lula admite repetir loteamento político de estatais em que gerou o Petrolão. Essa notícia também, ela rodou o Brasil. Falas que viralizaram. Qual é a fala de Bolsonaro que viralizou? Bolsonaro falou que é imbrochável. Você prefere viralizar você dizendo que é imbrochável ou você prefere viralizar falando que o loteamento político de estatais que gerou o Petrolão pode ser repetido? Acho que Bolsonaro tá... Se tratando de viralização, acho que Bolsonaro tá muito melhor. Eu não sei como criar novos empregos. O Lula falou isso num evento. Isso aqui foi no dia 14. Virou inclusive notícia na Globo no dia 16. Queria dizer para vocês que eu não sei como fazer, diz Lula sobre o desafio de criar novos empregos. Essas estão sendo as falas do Lula que estão viralizando nos últimos dias. Não tem uma fala do Lula que tá batendo assim, sabe, batendo bem. Fala assim, não, essa daqui atrai voto. Ou é aquela dialética negativa para tentar desconstruir Bolsonaro, né? Aquele negócio assim, raivoso, ou gafes, escorregões, derrapadas. Isso daqui também teve muita gente comentou sobre isso. A notícia do Estadão. Com o avanço da esquerda, crescem o autoritarismo e a miséria na América Latina. E essa notícia rodou, viu? E que essa notícia rodou. Rodou. E de Bolsonaro é a mesma coisa. É o golpe. É o golpe. A eleição do medo. né? Aqui tem muita gente que já foi presa. Outra fala do Lula que viralizou no comício que ele fez, tá? Inclusive a Dilma. Lula falou achando que é a coisa mais sensacional do mundo. Teve outra. Não queremos esconder a nossa própria safadeza. Com o Lula falando que com ele não tem essa, que tudo tem que ser investigado, que ninguém do PT quer esconder nada. E o Lula ainda voltou a falar mais uma vez do agronegócio na sexta-feira. Disse que o agro não gosta dele porque ele sabe que vai acabar com a invasão da Amazônia. Essas falas do Lula estão ajudando ou atrapalhando ele? E isso aqui a gente tá comentando do dia 7 pra cá. Que é um período que é diferente porque do dia 7 pra cá, a quantidade de pessoas que começou a se importar com a política, sabe, a sair do armário, tá muito maior. Você vê as redes sociais, todas as pessoas estão com mais curtidas, mais compartilhamentos. Por quê? Porque as pessoas estão entrando nas redes sociais, as pessoas querem se informar. É um período que só acontece a cada 4 anos. É aquele clima de Fla-Flu.
Isso aqui saiu ontem, viu? Em Comício no Sul, Lula critica elite. Não gosta de fazer esgoto. Isso aqui vale a pena comentar só um pouquinho, ó. Alguma coisa está errada com a elite brasileira, mas não tem nada de errado. É que ela não gosta de fazer esgoto porque é embaixo da terra e ninguém vê. Atacar uma classe social não ajuda. Não ajuda. Gente, o Lula está atacando eleitores. Como isso daqui pode ser bom? Ele está atacando eleitores. Ele está tentando rifar os eleitores da elite para ver se consegue apoio dos mais pobres. Mas isso aqui não vai funcionar. Ele ainda emendou dizendo que a elite gosta de fazer ponte, viaduto, que as pessoas enxergam, mas saneamento básico que gera emprego, qualifica a vida das pessoas, não é importante. Bom, sobre saneamento básico, o Marco Legal do Saneamento foi aprovado no governo Bolsonaro. A aprovação do projeto foi uma das prioridades para o governo federal. E sabe quem foi a oposição ao Marco Legal do Saneamento? Bom, a oposição foi basicamente o único grupo que votou contra o novo Marco do Saneamento. Dos 13 votos contrários, quase metade são do PT. PT do Lula. O único partido a ter orientado o voto contra a pauta. A esquerda brasileira ainda judicializou o Marco do Saneamento para impedir a universalização do esgoto e água potável para todos os brasileiros. Então, assim, o Lula é uma contradição ambulante. Então, acho que dá pra falar, né? Momentos que viralizaram. Eu nem coloquei os recortes de Bolsonaro rodando nas redes sociais sobre falas engraçadas, falas acertadas. A fala de Bolsonaro, por exemplo, ali no Ratinho, onde ele termina pontuando todos os problemas da esquerda, falando como na Nicarágua os cristãos estão sendo perseguidos, isso também rodou, mas rodou. Então isso também dá para falar, né? No que diz respeito, viralização, Bolsonaro também vence. Debate e reforços recebidos. O debate só coloquei ali porque eu acho que o debate ele serviu como o marco onde a gente viu uma grande mudança. E a gente vai comentar nisso ao longo do tempo. Depois do debate, né, as pessoas... Eu acho que o primeiro debate, ele marca assim, ó, começou pra valer. Começou pra valer, acho que 7 de setembro a coisa ficou ainda mais intensa. Mas naquele debate, quando o Bolsonaro chegasse na lata, e se é isso e aquilo para o Lula, sentiu demais. E uma coisa que a gente vem comentando é, quanto mais próximo a gente vai chegando do período eleitoral, mais as pessoas estão se engajando. Nos últimos dias, diversas pessoas, inclusive famosas, celebridades, estão saindo do armário e falando, eu voto em Bolsonaro. Ou então, pelo menos, estão falando, eu não voto no Lula de jeito nenhum. De jeito nenhum. Teve o Malvino no Salvador que falou, não voto no Lula de jeito nenhum. Nem coloquei o Malvino aqui. Mas você vê, teve um caso que rodou bastante, foi o Lucas do Tottenham. E aqui eu comentava para vocês na época, era um perfil ligado à turma do Moro, o Leônidas falando, ó, o desespero do Lula tem motivos. A multidão que foi às ruas em apoio ao miliciano, tentando falar, se referindo a Bolsonaro, vai fazer muita gente sair do armário e declarar voto em Bolsonaro. Foi o maior erro político colocar um bandido para disputar a presidência com um péssimo presidente. E estava indignado. Pessoas que, cara, eu nem sabia quem era e que tem algo a perder, estão se posicionando com medo da volta do Lula. Um exemplo é uma senhorita chamada Jaqueline Grohowski. Eu nem sabia, mas ela é ex-Big Brother e ela, pra você ver como é a turma do Lula, ela foi demitida de um reality show, né, que da turma da diversidade, após declarar apoio a Bolsonaro. Então as pessoas estão saindo do armário, diversas pessoas. Desde pessoas que a gente já sabia meio que eram de direita, tipo o Silvio Luiz, o Carioca, voltando a fazer postagens no Twitter, que também andava muito sumido. Enfim, Lucas do Tottenham, Malvino Salvador. Os cristãos, a gente comenta isso aqui também em vídeos. O Luciano Subira, ele inclusive estava entrevistando o Bolsonaro e ele botou lá, ó, meu voto em 2022 é 22. Deu todos os motivos de por que ele vai votar em Bolsonaro. Temos aqui também o José Valandro Júnior, também aparece em vídeo falando, cara, esquerda não dá de jeito nenhum, mas nenhum. E tem outros setores também ligados aos cristãos que eu já comento lá pra frente do vídeo. O tempo foi passando, o Pablo Marçal, que tinha uns votos aí pelo menos, né? Bom, ele pelo menos tem um certo engajamento nas redes sociais, isso é inegável. Ele tem um engajamentozinho lá. Ele teve sua candidatura impugnada, não pode concorrer à presidência, e agora vai ser candidato a deputado federal, que é o apoio de Bolsonaro, mas também em contrapartida diz que será um general nas redes, etc., para apoiar a candidatura de Bolsonaro. Então, um cara que tem um certo alcance nas redes sociais também está apoiando Bolsonaro. Enquanto isso, o Lula, os artistas de sempre
que estão fazendo oposição a Bolsonaro desde 2017. Então, eu não consigo pegar a turma do Lula e colocar como algo novo. Porque é velho. Caetano Veloso, Chico Buarque, Anitta, toda essa turma tá contra o Bolsonaro desde 2018. Não muda! Não muda! Todo mundo já sabe que essa turma é oposição. Quem são os novos nomes que estão colando com Lula? Bom, tem isso daqui, ó. Essa semana, hoje, vai ter um mega evento com o Meirelles, Cristóvão Buarque, Luciana Genro, João Goulart, batendo todos no liquidificador, não dá 1% de votos. Esses são os novos apoios que o Lula está conseguindo. Os novos apoios. O Serra deu uma chapada, falou, ó, ele mandou um vídeo pra CNN e falou, dizer que eu vou apoiar o Lula ainda mais pelo voto útil é pura fake news. É o PT sendo o PT que pensa que democracia só vale se for pra eles. Mas avançando. Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país. Primeiro, dia 16, saiu essa matéria, Lauro Jardim. Ataques de Zema ao PT beneficiam Bolsonaro. Zema topa ajudar. Vai atacar pra vencer. E ainda vai associar a imagem do Calil ao Lula. Mais uma, dia 17. Campanha invisível de Zema para Bolsonaro. Mesmo sem andar de mão dada com Bolsonaro no primeiro turno, Zema tem dado contribuições estratégicas para a campanha de Bolsonaro. Por quê? Porque ele tá batendo no PT forte e está ligando o Calil no Lula. E essa daqui, esse aqui foi um vídeo que a gente mostrou, o cara falando aí, ó, é Bolsonaro 22 e o Zema tá lá, ó, joinha, é Bolsonaro 22. E nas últimas horas, o Lauro Jardim, na verdade ontem, comenta o seguinte: acordo já garante apoio explícito de Zema a Bolsonaro no segundo turno. E aí diz, mais uma vez, ó, até agora ele repete aos quatro ventos que nunca votaria em Lula. Mas disfarça, né, quando diz sobre Bolsonaro. Faz parte do combinado ainda os ataques constantes do governador ao PT e a Lula. Ou seja, gente, como é que em Minas Gerais, como é que existe o tal voto Luzema? Se o Zema ele realmente tivesse o voto Luzema, ele não estaria atacando o Lula. Porque ele iria perder esse voto. O voto Luzema, que é o cara que vota no Lula e no Zema. Porque o Zema iria atacar o Lula para perder eleitores. Eleições se vence com votos. Você tá entendendo? Então, o Zema tá deixando bem claro, cara, eu estou longe do Lula. Quem vota em mim não vota no Lula. E o Zema tem tudo para levar, fechar a fatura já no primeiro turno. Como é que tu quer me falar? Como é que tu quer me falar que Bolsonaro vai perder em Minas Gerais? Então eu acho que Bolsonaro ganhou um reforço. Um cara que tá bem à frente nas pesquisas, mas bem à frente e no segundo maior colégio eleitoral do país. Todos os presidentes que venceram em Minas Gerais, desde a redemocratização, foram eleitos. Continuando. Novos reforços. Enquanto o Lula não ganhou ninguém novo, Bolsonaro, ele também não ganhou ninguém novo. Aqui não é novo, só que aqui tem um diferencial. Por quê? O Lula, ele não perdeu apoios. O Caetano Veloso nunca deixou de apoiá-lo. E aqui eu não tô falando do apoio, não falando que é o Moro em si, mas tem uma turma na sociedade, a turma anticorrupção, lava-jatista, terceira via, isentões, centro, sei lá, essa turma aí que sempre gostou do Moro, do Dallagnol, dessa turma, etc, Sr. MBL, Nando Moura, blá blá blá. Essa turma tava bem triste com o Bolsonaro. E aí, colocando o debate, por isso eu coloquei ele no tema, eu falei, gente, esse debate, o principal ganho de Bolsonaro, pode pegar o vídeo pós-debate, o principal ganho de Bolsonaro nesse debate foi fazer o aceno certo para toda essa turma. Falar, ó, olha o Lula. E relembrar todo o passado negro, né, obscuro do PT e sua equipe. Aí tá lá, ó, o Moro. Quando o Lula falou, né, criticando a turma do 7 de setembro, as velhinhas, as crianças, o Moro reclamou. O velho nós contra eles. Do democrata Lula ofende a todos que celebram o 7 de setembro, apoiadores ou não de Bolsonaro. O Moro vem fazendo inúmeros acenos. A gente comentou isso aqui no vídeo ontem. Mônica Bergamo compartilhando o Celso Rocha de Barros, indignado porque o Moro, até a propaganda de Bolsonaro, até a peça das peças, né, aquela que o Lula não é inocente, o Moro postou no tweet dele. E a propaganda completa, onde no final tá lá o voto de Bolsonaro. O Moro participou do debate ao Senado do Paraná no final de semana falando: eu e Bolsonaro temos um inimigo em comum. Eu digo pra vocês, não votem no Moro, não votem no Dallagnol. Só que, gente, esse aceno que o Moro faz é mais um aceno que fortalece que esse grupo que estava desgarrado de Bolsonaro e talvez fosse votar nulo, talvez não saísse de casa para votar, eu falei, cara, eu tenho que votar.
porque o Moro tá falando, né? Eu tô vendo é o Lula, bicho. Eu não posso deixar o Lula voltar. Então o Bolsonaro tá conseguindo reagrupar a base. Você vê, as falas do Moro estão tão assim tendenciosas porque o Moro quer fingir que ele é o candidato bolsonarista, ele quer o voto da direita. Não deem. O candidato de Bolsonaro se chama Paulo Eduardo Martins, que o Nando Moura gravou vídeo detonando o Moro. Sentiu ou não sentiu? E para você ver um efeito dessa turma do centro, olha essa combinação, né? O Monark fez um post e recebeu 2 comentários. O Monark fala o seguinte, ó, se Lula ganhar, vamos ter um Brasil onde o presidente estava provavelmente envolvido no maior esquema de corrupção da história brasileira. Foi condenado em 3 instâncias por isso. Tipo, que porcaria é essa? Ser ultra corrupto agora é apenas um detalhe insignificante? Aí o Jonatas responde o seguinte, ele não é bolsonarista, eu chequei, nem o Jonatas, nem o M49 não são. O jeito é votar em Bolsonaro. Dos males, o menos pior. A terceira via que Nando Moura e outros defendem não existe. É Lula ou Bolsonaro. Por anos, voltamos nos bandidos do PSDB por serem os menos piores. Esse ano vai ser a mesma coisa. Ele faz porcaria, mas do outro lado tem o Lula. O M49 fala o seguinte, quando eu percebo isso, e ele coloca assim um Superman, eu vou ter que votar no Bolsonaro. Porque é o Lula. Porque é o Lula. Então, acho que dá para falar que o Bolsonaro está conseguindo reagrupar a sua base. Então, acho que ele também está vencendo no que diz respeito a ganhar novos apoios. E aí, voltando a falar dos cristãos, a Igreja Universal, em seu perfil oficial, fala aos que divulgam fake news sobre o suposto apoio da Universal ao Lula, tais rumores, além de ridículos e mentirosos, são mais uma tentativa desesperada do PT de confundir o povo evangélico, que já acordou para o fato de que é impossível ser cristão e ser de esquerda. O próprio Edir Macedo comentou no Twitter, Van F.B. Rodrigues, eu continuo com o Bolsonaro e o Tarcísio para governador. E o bispo Eduardo Bravo compartilha isso, falando a mesma coisa. É impossível ser cristão e ser de esquerda. Então, eu acho que Bolsonaro, ele vem cada vez mais conseguindo novos apoios e conseguindo, assim, solidificar e engajar a sua base. Então, mais um item que eu acho que Bolsonaro está na frente. Ataques sofridos. Origem. Bom, ataques que Bolsonaro sofre, a gente sabe, vem todo da imprensa. E é aquela, assim, uma narrativa maluca que você fala assim, cara, assim, eu tô tentando lembrar nos últimos dias, além da questão dos imóveis, o que foi que a imprensa falou. Eu não consigo nem lembrar mais. Sério mesmo, eu não consigo. Porque não colou. E a imprensa tá agora só no chororô. Só no chororô. Só no chororô. Agora estão falando da eleição do medo. Já o Lula, ele tá em busca dos eleitores do Ciro Gomes. O Lula, ele nunca é atacado pela imprensa. Mas tá tomando a paulada de Bolsonaro e tá apanhando feio do Ciro Gomes. E isso é um grande problema. Por quê? Olha só. Ciro Gomes repudiou o que o Lula disse sobre as manifestações do dia 7 de setembro, comprando as pessoas, né? O grupo... Nossa, nem quero falar o nome desse grupo. Depois, não só o Ciro Gomes, mas militares fecham portas para a tentativa de contato da campanha de Lula. Não queremos conversas. Lula compara Michel Temer a Bolsonaro e MDB rebate. Dê serviço ao país. Será que o Lula vai receber apoio dessa galera? Ciro bate em Lula e a caravana de Bolsonaro passa. A Mônica Bergamo está incomodada com os ataques que o Ciro Gomes está fazendo ao Lula. Será que isso realmente tem potencial para prejudicar o Lula? Sim ou com certeza? O Merval Pereira da Globo chamou a campanha de Lula de autoritária. Por quê? Porque falam que tem que votar no Lula no primeiro turno, etc. O voto útil, blá blá. E o Merval acha que, cara, não pode ser assim. Tem que deixar o povo escolher. Tem que ser um negócio mais democrático. Ciro Gomes rebate as mentiras de Lula e fala com muita razão que o ex-presidiário dividiu o país e estigmatizou os adversários, criou a cultura do ódio e financiou um gabinete do ódio mais picareta da história. E o Ciro realmente fala isso daí em vídeo. Tá lá no meu canal, Tele. Se vocês subirem lá no período de 11 de setembro, vocês acham. Merval soltou inclusive na matéria. A campanha do voto útil pode ser erro político. Falando, Lula, você tá errando, cara. Você tá errando. Você tá indo com muito sede ao pote. Você tá fazendo com que os eleitores do Ciro Gomes se voltem contra você. Tanto que, ó, no último parágrafo aqui, você diz ó, que, pela lógica, o PDT é um partido de esquerda e o eleitor de Ciro deve votar em Lula. Mas pode ter uma parcela que tenha ficado irritado com Lula. E aí vai votar em Bolsonaro.
Isso é real, isso está acontecendo. Demos vários exemplos nos últimos dias, mas melhor do que dar exemplos, trazer notícia sobre pesquisa eleitoral. A própria pesquisa da Quest, que é uma pesquisa que curte o Lula, preferência por Lula no segundo turno cai entre eleitores de Ciro Gomes e a Simone Tebet. A turma que vota no Ciro e na Tebet no primeiro turno, no segundo turno, a parcela que quer votar no Lula tá caindo. Tá caindo, ou seja, né? Chora Lula. Análise. Com ataques a Lula, Ciro leva jovens para Bolsonaro. Uma análise do Valor, que é do Grupo Globo. É hora de virar o voto. Desculpa, hora de virar o voto é agora. E aí, a própria base do Lula tá brigando entre si. A matéria da Marilis, ela tá criticando o fato que eles estão do mesmo lado da trincheira. Os jornalistas e o Lula. Só que os eleitores, os apoiadores do Lula estão tentando atacar jornalistas por causa do passado, pelo que eles falaram no passado. E ela diz, ainda trata eleitores que não decidiram seu voto como fascistas. Vai dar certinho, ou seja, tá dando errado. O Lula não só tá sofrendo ataques, como a própria esquerda está brigando entre si. Porque o egoísmo, né, a sede pelo poder é grande demais. Ciro Gomes diz que o povo perde com decisão no primeiro turno. Acho que o Lula achou que ia levantar a voz e o Ciro não ia rebater e tá tomando porrada atrás de porrada. Ciro processa Augusto de Arruda Botelho e perfil no Twitter por filtro lulista, falando que estão roubando a estética dele. Se tratando então de ataques sofridos, eu acho que o Lula também está perdendo em relação ao Bolsonaro, que está apoiando das mesmas pessoas com as mesmas narrativas e não está conseguindo, né, criar nenhuma brecha, nem criar um buraquinho, né, nesse foguete que está disparado chamado Bolsonaro. Tem outro ponto também que é bem crítico, a gente comentou no vídeo ontem, que é o seguinte: quem está segurando ainda a campanha do Lula em pé é a burguesia. Quem diz isso não sou eu, é o Rui Costa Pimenta. Interessantíssima essa análise, tá? Vocês acham bem fácil no canal do Telegram, o link tá aqui na descrição. Acho que é o último vídeo que tá lá no canal, as pessoas postaram nas redes sociais, e é o seguinte: olha só, Lula e Bolsonaro estão tecnicamente empatados no primeiro turno, diz o Instituto Paraná. Isso daqui aconteceu no dia 13 de setembro. Por que eu quero falar dessa pesquisa em específico? Porque uma coisa é o povo comum, né, o cidadão, criticar um instituto ou outro. Eu não gosto disso daqui, aquilo outro. Aqui tem uma tendência, tem aquilo outro. Só que a Paraná Pesquisas, após mostrar esse empate, e é um instituto que já tem um tempo, é um instituto que tem uma certa voz na imprensa. Paraná Pesquisas foi atacada pela Globo. Coluna da Globo, sensacionalista, fazendo piadinha. De acordo com a Paraná Pesquisas, Rainha Elizabeth II chegará aos 100 anos. A Globo está tentando descredibilizar a Paraná Pesquisas. Enquanto isso aqui, gente, é só do dia 7 pra cá. Enquanto isso, a Globo só paga 2 pesquisas do bolso, né? Não, a Folha de São Paulo, a da Datafolha divide com a Folha de São Paulo, a IPEC sai do cofre da Globo. Marval Pereira solta análise antes da hora. O jornalista do Globo divulgou o resultado da pesquisa antes da divulgação oficial. Isso daqui gerou, né, um burburinho muito grande. Como um jornalista da Globo tinha acesso à pesquisa antes dela ser divulgada? Será que a Globo mandou para vários jornalistas para quando ser divulgada oficialmente todo mundo soltar suas análises? Isso é uma chuva de porradas em cima de Bolsonaro e ajudar o Lula? Aí você vê, pesquisas embalam a batalha psicológica entre Lula e Bolsonaro. Isso a gente comentou ontem. E está mostrando o seguinte: apesar dos institutos mostrarem que é cada vez menor a possibilidade do Lula ganhar no primeiro turno, essas pesquisas, né, os dados favoráveis das pesquisas que possam ser utilizados pelo Lula para o Lula tentar pegar os votos da Simone Tebet e do Ciro Gomes, ele está utilizando. As coisas que são positivas das pesquisas para roubar voto dos outros, o Lula está utilizando. Há 2 semanas da votação, a batalha psicológica ganhou tração. E aí o que acontece? No momento que o Lula acelera essa agenda do voto útil, a IPEC, pela primeira vez, a pesquisa paga pela Globo, que está sim 100% contra Bolsonaro, pela primeira vez a IPEC vai perguntar, por exemplo, se as pessoas preferem que a eleição seja decidida no primeiro ou no segundo turno. E, mais importante, se o entrevistado pode mudar o seu voto se achar que seu candidato não tem chance de vitória. Ciro Gomes não tem chance de vencer. Aí vai ser notícia: Ciro Gomes não tem chance de vencer. Lula, blá blá blá, se o voto virar, o Lula vence.
Tantas pessoas querem que a pesquisa acabe no primeiro turno. São inúmeros dados favoráveis que o Lula pode utilizar. O Lula que vem utilizando as pesquisas em uma batalha psicológica. Olha que interessante. Quem está sustentando a campanha do Lula ainda são as pesquisas. É o Datafolha e IPEC. No dia que abandonar, acabou. Pesquisa e PESP. Lula tem vantagem de 10 pontos sobre Bolsonaro. 68% quer decisão no primeiro turno. Olha só. É um dado que ajuda o Lula. Você ainda vê, ó. Eleitores de Ciro são os que menos querem decisão em segundo turno. Ou seja, se você não quer... Desculpa, são os que menos querem decisão em 2 de outubro, no primeiro turno. Então, ou seja, ó, quem tá causando problema aí são os eleitores do Ciro. Eles que não querem fechar a eleição no primeiro turno. Se eles quiserem, a eleição tá decidida. E, por fim, impactos do cenário econômico. Saiu uma notícia antes do dia 7, onde o PT ele queria levar a eleição no primeiro turno, porque na cabeça deles, essa melhora, né, que vem tendo aí na economia, ela vai começar a ser sentida de forma muito mais intensa agora em outubro. Agora em outubro ela vai começar a realmente ser mais intensa. Então, sim, nesse período do segundo turno, Bolsonaro pode ter uma grande vantagem por causa da percepção da melhora da economia. E aqui, uma chuva de notícias positivas sobre a economia brasileira. Do dia 7 para cá, preço da cesta básica recua em 16 capitais desde agosto. O BOFA reduz projeção da inflação no IPCA em 2022 para 5,9%. Antes era 6,5%. Para setembro, preliminar é deflação de 0,15%. Enquanto isso, a inflação anual da Argentina pode bater 95%. IPCA abaixo de 10%. O país tem deflação pelo segundo mês, mas o mercado dava espaço para nova alta de juros. Analistas dizem que há chance de deflação recorde no terceiro trimestre. Enquanto isso, as pessoas também estão acompanhando o impacto no redor do mundo, como Estados Unidos enfrenta risco de recessão, segundo o secretário do Tesouro. Uma coisa que tem um impacto econômico, e eu acho que Bolsonaro acabou lucrando com isso, foi a questão do piso da enfermagem. Bolsonaro sancionou, mas, bom, foi suspenso. E vocês devem entender por que Bolsonaro tirou a melhor, né? Porque quem votou contra a suspensão foram as pessoas indicadas por Bolsonaro, mostrando, ó, no que dependia de Bolsonaro, o piso ele existiria e seria mantido. Vamos lá? A Petrobras reduz o preço do gás de cozinha em R$ 2,60 por botijão. Aqui foi só um comparativo que fez, porque a gente ainda fala com o seguinte, que era a primeira redução do ano e o demagogia do primeiro mostra que é mentira, que a própria Poder 360 mostrava que em abril a Petrobras tinha reduzido. Reduziu de novo. O preço, né, da energia está caindo. Gás, gasolina, álcool, etanol, no caso. Mercado de aviação do Brasil foi o único com crescimento em julho, mostra estudo. Mercado crescendo, gente, as pessoas viajando. As pessoas vão começar a olhar no Instagram, pô, o cara tá viajando. Pessoas viajando, é o turismo, né, aflorando, a economia girando. Todo mundo sentindo essa percepção econômica. Eu acho que isso também, né, dá mais pontinhos para Bolsonaro. Então, leva a projeção do PIB de alta de 2,2 para 2,5. PIB 2023 sai de alta de 0,2 para 0,5. IPCA 2022 sai de 7 para 6%, com risco de baixa. 2023 segue em 5,5. Selic terminal de 3,75, com corte a partir do segundo semestre de 2023 até 11% em dezembro. Projeção de superávit primário de 2022 sai de 0,3 para 1% do PIB. Projeção de déficit primário de 2023 sai de 2 para 1,5%. Correios registram maior lucro em 22 anos. Após lucro recorde, Correios terão distribuição de lucros a empregados. Se não roubar, sobra. Confiança do empresário industrial tem segunda alta seguida e atinge 62,8 pontos em setembro. Todas as faixas de renda registraram deflação em agosto. Todas as faixas, do mais rico ao mais pobre, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Bolsa brasileira ganha de lavada de estrangeira, mas diversificação ainda é recomendada. Enquanto isso, Estados Unidos derretendo. Brasil fica em quarto lugar no ranking global de investimento. Porto de Santos recebe maior carga de fertilizantes em um único navio, enquanto o mundo tem problemas, principalmente a Europa, né? Prévia do PIB mostra que a economia começou o segundo semestre mais forte, diz economista. Produção e vendas de motos crescem 2 dígitos em agosto e atingem melhores resultados para o mês desde 2013. Boom no mercado imobiliário. Quanto tempo vai durar?
FedEx compra sistema para centro logístico em Cajamar e avança investimentos no Brasil. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a FedEx está fechando aí alguns centros de distribuição, porque o volume, né, está diminuindo bastante. Por fim, o Brasil tem a sexta menor inflação do G20 em 2022. E com isso, eu acho que passamos assim por diversos pontos para mostrar que, assim, eu acho que é inegável falar que a campanha de Bolsonaro está no momento bom, está numa crescente muito boa, e a campanha do Lula está passando, né, um momento de desespero. E eu acho bom. Com isso, fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, pode ser membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição. Vai lá no Telegram, roda lá no scroll pra cima, pega os vídeos que tava aí que eu não dei play, tá tudo lá no canal do Telegram. Traga votos para o Jair e eu te vejo amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!